instantinho chegamos ao último tema do consultório de hoje e, claro, venha connosco também descobrir mais sobre a onicomicose, micose das unhas, e depois aqui fazer a sua pergunta, colocar aqui a sua questão em dia, partilhar connosco o seu testemunho e a sua opinião também. Até lá pode inscrever-se através do nosso número 22-508-3297, do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou ainda do WhatsApp 963-143-663, porque vamos então abrir as portas do consultório na última parte a todas as suas questões relacionadas com este tema ou questões relacionadas com podologia. Está connosco o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem muito agradeço por juntar-se a nós. Obrigada, Sr. Doutor. Obrigado. Obrigada também por ter tirado aqui alguns minutinhos deste feriado para estar com o nosso público do consultório. Sr. Doutor, o que é uma micose e como é que se pode desenvolver esta micose? Obrigado, mas uma vez mais estar aqui entre vocês é um privilégio, mesmo sendo feriado, é com muito gosto que cá venho. Obrigada. O que é a onicomicose? Portanto, micose na unha. É uma infecção provocada por um fungo, portanto, que pode ser acometido na unha da mão e dos pés, naturalmente, como cá traz cá é naturalmente dos pés. Pode ser uma invasão na própria unha, na lâmina unguial, ou então no leito unguial, a parte do tecido, digamos, que está abaixo da unha. Nesta imagem, naturalmente, é uma das imagens de uma micose possível nas unhas dos pés. E é algo muito frequente nas consultas? Extremamente frequente, sim. A partir de meia idade, 55 mais ou menos, 50 para cima, é muito frequente. Naturalmente, isto, no fundo, é frequente em todas as idades. Na idade, portanto, da prática desportiva dos mais jovens, na frequência dos balneários, que aliás é um meio de contágio, é extremamente frequente nas consultas, sim, qualquer idade. E o que é que podemos retirar desta imagem? Qual os detalhes para perceber os sintomas? A unha meio amarelada, certo, não é? Exatamente. A unha meio amarelada, pode ficar também acastanhada, também sem brilho, normalmente perde o brilho natural da unha. Pode também aparecer uma unha mais grossa, deformada. Pode também ser tipo uma farinha esfarelada, não é? Como as pessoas às vezes dizem, sai ali tipo uma farinha e tal debaixo das unhas. E fica feio, naturalmente, que é mais uma questão, numas primeiras fases, mais uma questão estética. Contudo, por vezes pode dar um bocadinho de dor. Não diretamente o fungo em si não é que dê dor, mas pela alteração que faz na forma, na morfologia da unha, pode originar um bocadinho de dor, até porque, por exemplo, pode também levar a encravar a unha, não é? E algumas vezes com o toque no calçado, faz pressão e pode levar a uma dor. Nestes pés parece que há micose em todos os dedos, todas as unhas, não é? Naqueles pés, é muito comum também ser assim? Sim, ou pode surgir só numa? Pode surgir só numa, Alexandra, e pegando nessa pergunta bastante pertinente, sim, pode surgir só numa. Contudo, é de suspeitar, pelo menos nós, podologistas, ou quaisquer que seja o profissional de saúde, pensarmos quando existe um doente que chega à consulta que refere que tem uma micose na unha ou que tem pelo menos a alteração do aspecto da unha há 30 anos, há 15, 20 anos, só numa unha, nós devemos pôr-nos a pensar que pode haver outra causa que não só o fungo. Pode haver uma causa mecânica, pode haver... Vamos imaginar para as pessoas... Aqui é outro exemplo de outra alteração, de outra micose, portanto, alteração fúngica. Mas dizia eu, para pôrmos a pensar... Vamos imaginar, por exemplo, para as pessoas lá em casa perceberem, vamos imaginar que nós temos um dedo, permita-me a expressão, arrebitado, para não estar aqui com termos técnicos. O dedo mais arrebitado, por uma retração aqui do extensor, de um tendão, temos o dedo, em vez de estar um dedo plano, está um dedo arrebitado, que acontece muitas vezes, principalmente no dedo grande dos pés. O que é que faz se nós pensarmos? Cada passo que nós damos, o nosso dedo vai contra a parte interior do sapato. Se esse dedo está arrebitado, por vários mecanismos, essa pressão vai ser maior, vai se incidir maior precisamente na unha, o que também vai levar a uma alteração do formato, da forma, do aspecto da unha, que muitas das vezes é confundido com micose. Não quer dizer que não haja um fungo, porque o fungo também é oportunista, na medida em que quando há um traumatismo, ele invade e aproveita aquele ambiente, não é? Mas muitas das vezes pode estar a fazer a terapêutica para o fungo, mas se tiver o exemplo que eu dei, a tal retração do tendão, pode estar toda a vida
a fazer a medicação para o fungo que nunca vai tratar, nunca vai normalizar o aspecto daquela unha. E fazendo esse parênteses, já agora, qual é que seria o tratamento ideal para esse dedo arrebitado? Para esse dedo arrebitado, podemos e devemos sempre começar por tratamentos conservadores, nomeadamente fisioterapia, quer na fisioterapia mesmo, na verdadeira acessão da palavra, quer em exercícios fisioterapêuticos que o próprio pode fazer em casa. Não resultando, passar-se às vezes para algumas ortóteses em silicone, que o pedologista faz à medida, ou então, se não resultar, então, para uma alteração, para uma solução cirúrgica, não é? Para um alongamento do tendão, por exemplo. Que levar a uma situação cirúrgica, não é? Pode ter que levar a uma situação cirúrgica. Por isso é que nenhuma dessas situações deve ser desvalorizada. Exatamente, Alexandra. Por isso é que nós, qualquer que seja a situação, devemos ir sempre à causa e não ao sintoma, não é? Devemos perceber qual é a causa e identificar qual é a causa. Neste caso estamos a falar de onicomicose, portanto, micose das unhas, no fungo, não é? Portanto, mas se houver outra causa concomitante, devemos também tratar dela. E quais são os grandes vilões do tratamento das micoses? Já agora, antes de responder a pergunta, esta foto, que é muito interessante, obrigado, também pode sugerir micose, sim senhora, mas pode sugerir também, eu dizia há um bocado, o exemplo da tal alteração de tendão, mas pode ser que haja, não estou a dizer que exista, mas também temos que pensar. Neste caso, em concreto, pode ser que haja uma deformação óssea no osso por debaixo da unha. Eu um bocado dizia uma retração do tendão, pode fazer o dedo arrebitado. Neste caso, pode ser que exista, não quer dizer que exista, repito, uma exostose, pronto, chama-se isso, é uma deformação no que pode existir no osso da falange do dedo, estamos a falar em coisas muito pequeninas, como é lógico, mas que pode haver uma sobre-elevação que, por consequência, vai alterar também o formato da unha. Muito bem. Não devemos descartar estas situações. Há pessoas que investem muito tempo e o seu dinheiro durante anos, não é? A tratar uma micose e não se trata só da micose, poderá ser outra questão mecânica também por trás. Isso mesmo, ou uma deformação óssea que esteja por trás. Daí uma avaliação com o profissional de saúde seja fundamental. Essencial. Fundamental. Em relação ao tratamento das micoses, o que nós mais sabemos é que é muito demorado e que, de facto, as pessoas a meio às vezes abandonam, mas não o podem fazer, não é? Isso mesmo. E daí de ser, como disse muito bem, é mesmo muito moroso, é muito demorado. E nós temos que tratar 100% dos fungos, não é 99%, tem que ser 100%, porque se não tratarmos 100%, naturalmente que o fungo prolifera. Que tratamentos existem? Existe desde o tratamento oral, portanto, comprimidos, mas tem que se ter muita atenção na medida em que os antifúngicos orais, os antimicóticos orais, podem ter uma carga grande de hepatotoxicidade. Isto significa o quê? Ser agressivos para o fígado. Portanto, pessoa que tem alguma debilidade em nível hepático, a nível do fígado, está contraindicado. Uma pessoa absolutamente normal está protocolado fazer umas análises ao estudo da função hepática, a função, a ver se o fígado trabalha bem, e se trabalhar bem, com certeza. Por que não fazer a medicação oral? Também existe medicação tópica, uma panóplia muito grande de medicação, de vernizes, de canetas, existe muitas coisas no mercado. Existe também uma coadjuvante para o tratamento, que é a laser terapia, que está muito na voga, mas uma nota, se me permite, a laser terapia, portanto, tratamento pelo laser, deve ser feito por profissionais de saúde e deve ser o laser médico. Isto porque há outros profissionais que, não sendo profissionais de saúde, utilizam um laser, portanto, que a frequência é menor, porque não tem autorização, digamos, para utilizar o laser médico, que é assim que se denomina estes dispositivos, e, portanto, quase nada faz ao fungo. Portanto, devemos também seguir critérios de rigor e de qualidade, sendo que o laser não faz milagres, mas, na verdade, ajuda. É um tratamento que ajuda a tratar. O tratamento, na verdade, é muito difícil, portanto, muito demoroso, como há um bocado falávamos. Porquê? E há um bocado falou nos vilões, que eu depois não fui responder. Um dos grandes vilões, chamemos-lhe assim, é o ambiente que o nosso pé está sempre diariamente. Qual é esse ambiente? Nós proporcionarmos 3 condições que é ótima para os fungos. Quais são as 3 condições? Nós temos nos pés a umidade, a temperatura e a escuridão.
Na verdade, não é? Nós estamos, nesta época mais balnear, naturalmente, se as pessoas estiverem na parte balnear, ou as senhoras ou os senhores com chinelos, o pé respira e estas 3 condições já não se manifestam. Mas a maior parte do ano, sim, estão presentes, não é? Portanto, imagina, Alexandre, nós estamos a tratar por um lado, ou estamos a matar o fungo por um lado e estamos a alimentá-lo por outro, não é? Mas é evidente que nós temos que andar calçados. E esse é um dos motivos pelos quais é difícil o tratamento, mas é possível e trata-se, não é? Estima-se que, em média, nas unhas, sobretudo nas unhas grandes dos pés, no mínimo um ano para tratar. Portanto, é sempre interessante, eu informo todos os pacientes, para não criarem falsas expectativas, nem desanimarem, porque é perfeitamente legítimo, a pessoa está a tratar há 4 ou 5 meses, está a perder tempo, está a gastar dinheiro, e olha para os pés e vê, as unhas continuam com o mesmo aspecto, isto não está a tratar, vou encostar o medicamento. Errado. Devem sempre continuar, porque a maior parte das vezes a porção da unha, e já vemos ali imagens que demonstram quase a totalidade, a porção da unha que o fungo afetou está afetada, está destruída, está estragada. Não é estes vernizes que vão limpar. A lógica é fazer com que a unha, ao crescer da raiz, chamamos-lhe assim da raiz, da matriz, a unha venha limpa, sem fungos nenhuns, e que vá, no seu crescimento, que vai empurrando, digamos assim, a unha afetada para fora. Daí demorar tanto tempo também, não é? Daí demorar tanto tempo, isso pois mesmo. É, e as pessoas abandonam a terapêutica. Eu acho que é mesmo muito importante esta nota, exatamente, porque vamos pôr a fasquia um ano para cima, pronto? Porque não é possível, eu digo, se for mesmo micose, porque há outras patologias, se for fungo, não é? Há outras patologias que são confundidas com micose. Há um bocado falámos de uma questão mecânica ou uma questão óssea, mas há outras que nem são uma questão mecânica, nem óssea, nem um fungo, que às vezes em 2, 3 meses está resolvido, não é? Por isso é que tem que se recorrer ao profissional. E a primeira avaliação, claro, tem que ser feita por um profissional, mas depois, através das canetas e dos vernizes, essa aplicação pode ser feita em casa, pelo próprio? Tem que ser feita em casa, sim. Porque imagine uma aplicação diária ou uma aplicação 2, 3 vezes por semana, depende do medicamento que se está a falar, não é execuível ir a uma clínica, a um centro de saúde, ao hospital. Não é execuível. É uma coisa absolutamente muito simples. Qualquer pessoa, logo que a parte anatómica o permita, qualquer pessoa trata a si próprio. Como estamos a ver nesta imagem, por exemplo, estamos a ver, esta senhora ou senhor exemplo. A aplicar aqui um verniz Isso com mesmo. bons resultados. Isso é mesmo. importante aqui manter alguma persistência e não abandonar a terapêutica. Qual é o risco se uma micose não for tratada? Se o doutor vai ficar para o resto da vida com este aspecto nas unhas? Sim, além disso, que é um aspecto de facto não agradável. Sim, claro. Isso também conta. Também conta. Espalha para as outras unhas. O outro risco é de passar a terceiros, naturalmente, a quem connosco convive. Uma das coisas que nós não devemos fazer é, e já agora aproveitar também para minimizar o risco de contágio, é não partilhar os instrumentos. Se eu tenho o meu corta-unhas, ou o meu alicate, ou a minha tesoura, é só meu. Não devo partilhar com ninguém, não é? Assim como a lâmina para a barba, enfim, a escova de dentes, outras coisas, deve ser exclusivamente daquela pessoa. Não devemos partilhar com terceiros para mitigar o risco de contágio, não é? Sem dúvida alguma. Há alguma outra forma de prevenir o aparecimento, nomeadamente, por exemplo, nos balneários? Agora avizinha-se esta época balnear, não é? Exatamente. Muitas piscinas e praia também. E é, na verdade, um foco de contágio, não é? Devemos, como sempre, começar logo, nunca é demais dizer, uma higiene diária, como deve ser, sempre, todos os dias, não é? E bem feita. Depois o corte correto das unhas, que deve ser sempre de forma reta e não cortar os cantos, até também para prevenir que a unha encrave. Devemos usar sempre meias de fibras naturais, preferencialmente em algodão. E, naturalmente, usá-las, portanto, mudar diariamente, como é lógico. Alternar o calçado, preferencialmente também calçado em pele, também é interessante. Se houver pessoas, que existem pessoas que suam, transpirem dos pés, há medicação pós-sprays para combater esse excesso de umidade. Como há um bocado falávamos atrás, a umidade é um dos fatores de proliferação dos fungos, não só nas unhas, mas também da pele. É também uma maneira de evitarmos. Nas piscinas, irmos sempre
com os chinelos, se possível for, mesmo até à borda da piscina e depois ir para a água, não é? Nos balneários, ir em aspas, não é? Não partilhar sapatilhas também com terceiros, enfim, todas estas coisas que podem parecer básicas, mas devemos relembrar e chamar a atenção. Sem dúvida alguma, para pôr em prática ontem, não é? Neste caso. Ontem. Quem já tem uma micose tratada tem maior risco de voltar a ter? Risco de recidiva? Sim, isso há mecanismos do nosso próprio sistema de defesas que, aliás, se estiver debilitado, é naturalmente mais um fator de acréscimo do risco do contágio. Mas sim, porque depois o corpo estabelece uma resposta imunológica ao fungo, ou a um vírus, ou a uma bactéria, seja neste caso um fungo, sim, estamos mais suscetíveis de voltar a contrariar a infecção fungínica. E esta micose nas unhas pode espalhar-se para outras áreas do corpo, Sr. Doutor? Para a pele, por exemplo? Pode espalhar-se para a pele e até para a parte interna. A micose, os fungos podem também atingir-nos órgãos internos. É evidente que há um tipo de fungo mais específico, ou mais comum, digamos, que afeta mais a pele e anexos, ou seja, pele, pelo e unhas, e há outros tipos de fungos que é mais até para os genitais, por exemplo, e mesmo órgãos interiores. Há outro tipo de fungos, sim, sim. Muito bem. Portanto, é muito comum, aqui os conselhos que deixamos são para pôr em prática e, claro, tratar com um profissional de saúde, que é fundamental, é essencial. Sr. Doutor, muito obrigada por estar connosco no consultório hoje. Vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores. Portanto, tem a oportunidade de juntar-se a nós para aqui expor também a sua questão, a sua pergunta, partilhar um bocadinho da sua história, do seu caso ou a sua opinião sobre este tema. Onicomicose, micose das unhas ou outras questões que estejam relacionadas com podologia. Dr. Francisco Freitas, podologista, vai continuar connosco na última parte do consultório. E o que é que vai acontecer até bem perto das 5? Vamos ao encontro das suas questões. Para isso, primeiro, preciso que marque o nosso número de telefone 22-508-3297 para juntar-se a nós, 22-508-3297. Pode também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou o nosso WhatsApp 963-143-663 e desta forma, por SMS, enviar mais uma vez esta informação, a sua pergunta, o seu testemunho, a sua história. Ficamos à sua espera depois deste curtíssimo intervalo. Até já. Muito obrigada.